é a sua missão. Você já se perguntou o que veio fazer aqui nesta terra? Qual é a sua missão? O seu propósito? Pode ter certeza, você não está aqui por acaso. Tem algo importante para fazer. Então, ainda não descobriu? O que move o teu coração? Para onde ele pede para você ir? Todos nós somos seres importantes da criação divina e temos um lugar nesse contexto. A resposta não está na mente consciente, mas está na sua alma, no seu coração. Ele nos fala através do seu amor, da intuição, do sentimento puro e desinteressado. Nós somos centelhas divinas, criados à sua semelhança. Sejamos então luz no mundo. ainda desconhecidas me levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino que não terá fim, pra me entender e a paz achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas de evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar E atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar.
que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto a minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia.
só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Mudar de vida. Senhor, meu espírito rebela-se contra a tristeza, a miséria, as incompreensões, as amarguras, a espera de facilidades materiais, de diversões, de vícios. Quero preencher-me de uma esperança completa, mudar de vida, estar atento às coisas novas e edificantes. Não posso suportar o jogo das palavras interesseiras, marcadas pelo egoísmo e carregadas de ciúmes e ardis. Com todas as forças do meu espírito, desejo ser diferente, abandonar a casca da materialidade e revestir-me da suave túnica da espiritualidade. Por isso, suplico-te modificações completas, abundantes, que me sacudam as forças íntimas e elevem os meus pensamentos às alturas. Deposito em ti, assim, as minhas esperanças mais caras e me debruço sobre os dias que virão, confiante que trarão a paz, a alegria e a luz de uma nova vida. Obrigado, obrigado. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, serenar os pensamentos, acalmar o coração, buscando a figura meiga de Jesus e assim elevando o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos nesse momento pela vida. Agradecemos pela bênção da saúde, por vezes relativa, mas agradecemos. Agradecemos pela bênção do trabalho que nos oportuniza as condições materiais para vivermos no mundo material. Por todos os recursos que o Senhor, como Pai amoroso, nos envia. Agradecemos pela bênção do amor que já temos em nosso coração. Agradecemos pela bênção da amizade. Agradecemos, Deus nosso Pai, por todo o livramento que recebemos e que por vezes nem nos damos conta. Agradecemos pela bênção da doutrina espírita que ilumina o nosso caminho. E agradecemos então por tudo que somos e por tudo que temos. Sabemos, ó Pai, que somos ainda tão pequenos, mas lhe damos graças por todo o caminho já percorrido. Mas ao lado dos agradecimentos, rogamos ainda a Ti e ao nosso Mestre Jesus as bênçãos para continuarmos. Mestre Jesus, que o Senhor continue a nos segurar com mãos firmes, com mãos fortes e a nos levantar
quando caímos. Mestre Jesus, que o Senhor possa continuar nos livrando de todo o mal, principalmente do mal que há em nós mesmos. Abençoa, Mestre, a nossa vida, que possamos sempre tomar as nossas decisões com base nos seus ensinamentos. E assim, Mestre Jesus, agradecidos que estamos por mais uma oportunidade de falarmos do seu amor, dos seus ensinamentos, agradecidos que estamos pela doutrina espírita, rogamos mais uma vez que abençoe todos os lares que acompanham essa palestra no dia de hoje. Rogamos mais uma vez que o Senhor possa socorrer a todos com o seu amor infinito. E pedimos, Mestre Jesus, a permissão para iniciarmos mais uma palestra, rogando ainda que as palavras do palestrante sejam intuídas por Ti e que essas palavras possam tocar fundo o coração de todos aqueles que as ouvirem. E assim, que o Seu amor, Mestre, a Sua paz, possam alcançar os corações de todos que nos acompanham. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade às nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, nessa noite o assunto que abordaremos se encontra no livro 2º, capítulo 1, que fala dos espíritos, cujo tema é Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Primeiramente, faremos alguns esclarecimentos necessários ao entendimento do assunto que será tratado nessa noite, que é a questão 88 de O Livro dos Espíritos. O item Forma e Ubiquidade dos Espíritos é formado pelas questões 88 a 92 de O Livro dos Espíritos, sendo que a ubiquidade propriamente dita é tratada apenas na questão 92. Da questão 88 a 91, Kardec aborda 2 tópicos, um relacionado com a forma do espírito, que é o assunto da noite, e outro sobre a influência do meio sobre o espírito, tais como percorrer distâncias e obstáculos que a matéria pode impor e etc. Apesar de parecerem distintos, esses temas foram tratados conjuntamente. Na questão 88 de O Livro dos Espíritos, que é o objeto das nossas reflexões na noite, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Pergunta Kardec aos espíritos codificadores. E eles respondem: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Kardec então complementa sua pergunta anterior. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Allan Kardec ainda complementa, sua resposta com a seguinte informação. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza
essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, lá no início, no item intitulado Espírito e Matéria, Kardec pergunta aos espíritos sobre a natureza íntima do espírito e obtém, como parte da resposta, que o espírito é alguma coisa, pois o nada não existe. Então, forçosamente, o espírito deve ter uma forma, embora ainda incompreensível para a mente humana. Por esse motivo, os espíritos responsáveis pela codificação deixaram claro na questão 88 que o espírito não tem uma forma para nós especificamente, né? Não, para nós encarnados, não tem uma forma especificamente. Sendo que quando eles dizem para nós, deve-se entender para aqueles que mantêm a mente presa nos padrões da matéria e para os quais o conceito de forma está atrelado a formas geométricas e suas diversas, né, combinações, né, mutações, mudanças, com as quais estruturam-se os objetos e corpos, desde os mais simples aos mais complexos, desde os extremamente pequenos, como as moléculas, aos muito grandes, como os planetas. Assim, para a limitada mente humana, na continuação à resposta da questão 88, os espíritos dizem que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Nessa comparação, no intuito de facilitar a compreensão, mesmo que em grau extremamente limitado, correlacionam a forma do espírito com coisas que não possuem um contorno bem definido, como uma chama ou um clarão, né? Porque a gente sabe que a chama e o clarão não têm um contorno específico, né? Bem claro, é variável. Contudo, para aqueles cujas referências são outras, que não a matéria densa da Terra, os espíritos possuem uma forma bem definida, o que deixam claro ainda na questão 88 ao dizerem: para vós não, para nós sim. Portanto, podemos considerar que somos conduzidos na compreensão de que a natureza íntima do espírito não deve ser interpretada pelos padrões que estamos acostumados a raciocinar, isto é, pelos padrões da Terra, os padrões terrenos. Assim, conclui-se que não estando sob os padrões da Terra, o meio material não impõe limitações ao espírito quando liberto pela desencarnação ou desligado temporariamente pelo desdobramento natural ou induzido. Isso quer dizer o seguinte: quando, o espírito não está sobre os padrões terrenos, o meio material ele não impõe limitações ao espírito, Quando ele está liberto pela desencarnação, ele é livre, ele está mais livre, ele não tem limitações, ele é livre. Ou também quando ele está, sob o efeito do sono, ou ele está desligado também, através de uma hipnose, ou através, de formas que ele consegue se libertar parcialmente. Então, nesses estados, o espírito é livre, ele fica mais ou menos livre. Então, nesse momento, o meio material não consegue, então, limitar
apenas quando ele está sob os efeitos da matéria, porque a matéria limita, né? Ela é limitante, ela segura, ela prende, né, o espírito. A nossa realidade espiritual e nossa própria estrutura como espíritos ainda são desconhecidas por nós. Em outras palavras, podemos dizer que não sabemos sequer o que somos e como nos apresentamos. Vivemos imersos em conflitos pessoais, comportamentos egoístas e orgulhosos, apenas nos dedicando à satisfação de necessidades duvidosas e desnecessárias. Despendemos muita energia para a nossa vida material e pouca ou quase nada para a nossa vida espiritual, que, como Jesus nos ensinou, é a nossa verdadeira vida. No livro Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 37, o Espírito Miramês comenta essa questão. Eu não poderia deixar de trazer o comentário de Miramês pela clareza com que ele explica, né? Ele traz muita clareza para o nosso entendimento. Então vejamos o que Miramês diz nos seus comentários. Muitos intentam saber se os espíritos têm forma. Preocupam-se com certos detalhes que escapam às suas possibilidades de analisar e sentir. Eles não têm formas da maneira que de um modo geral se concebe, por viverem em uma faixa diferente da vida física. Se tomarem alguma forma para se fazerem reconhecidos, podem mudar imediatamente, na hora que lhes for conveniente. Sua mente é, pois, uma força poderosa que a tudo transforma, com as bênçãos da sabedoria e do amor conquistadas através dos tempos. Todavia, para Deus, o espírito tem um esquema, tem uma forma ideada por ele, imutável na sua constituição divina. A vida, principalmente do homem, é um eterno perguntar. E quem pergunta é porque desconhece as leis de Deus, que vigoram no universo grandioso. Nas regiões superiores não se pergunta. Há outro processo de aprendizado, por não existir ignorância, e quando se ouve, é a fala do mestre, dentro da sua espontaneidade, de maneira que aqueles que ouvem assimilam o que corresponde às suas necessidades. Há algumas diferenças no que tange aos planos de vida. Certamente que os que vivem em regiões inferiores têm necessidades que são dispensadas nos planos elevados. Porém, todos caminham para a libertação espiritual. Há regiões no espaço em que habitam espíritos de formas grotescas, que tomam aparências de verdadeiros animais e vivem como tais. Os sentimentos lembram as formas, e eles passam a viver naquele reino por vezes com as necessidades que convém àquela classe. A vida nos dá o que pedimos pela vivência, na região em que estagiamos, e os homens, na carne, não escapam a essa lei. O espírito animalizado na carne não consegue transformá-la, no entanto, tem as aparências do reino em que vive e pensa também. E a luz que nos circunda nos fala quem somos com clareza, pois é do dito evangélico que ninguém engana a Deus. As leis do Criador agem
onde quer que seja, com a plenitude da sua força, nos dando de acordo com o que somos e nos fazendo ser o que conquistamos. A reencarnação é uma bênção para os espíritos inferiores que eles próprios desconhecem. A carne é uma esponja absorvente das mazelas quando isso acontece. A carne é um esconderijo, se não um conforto para os prisioneiros da consciência. É justo que abençoemos o mundo físico, mormente quando passamos a conhecê-lo na profundidade dos seus objetivos. O corpo humano, para o espírito, é a bondade de Deus visível aos que não têm olhos para ver o que não se pode ver com os olhos da carne. Os espíritos não têm forma sob o ponto de vista da forma como pensas. No entanto, é uma chama divina. É uma luz que o dotou de todas as qualidades a serem desabrochadas de modo a enriquecer a vida, lembrando o seu Criador. Não devemos parar de pesquisar as belezas espirituais. Porém, devemos fazer isso através dos processos ensinados pelo Evangelho, estimulando todas as virtudes no centro do coração, para que essa luz seja um sol, a fim de confortar-lhe a consciência. Bom, com essas lúcidas, com essas claras colocações de Miramês, eu encerro os comentários sobre a questão 88 de O Livro dos Espíritos nessa noite, agradecendo a atenção de todos vocês. Que as energias do amor, da paz e do bem permaneçam em nossos corações. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Senhoras e senhores, boa noite. O meu abraço fraternal a todos os frequentadores e trabalhadores do irmão Aniceto, uma casa que eu, sem nenhuma autorização, coloquei também como sendo sempre a minha casa, um lugar que me recebeu com muito carinho há muitos anos atrás, acredito que há uns 30 anos atrás. Então eu deixo aqui o meu fraterno abraço e a minha saudade. E abraçar também todas as pessoas que nos assistem, não só em Goiânia, mas em todos os lugares da Terra onde a internet chega, né? Hoje a tecnologia nos proporciona isso. E devemos, nós trabalhadores espíritas, devemos aproveitar com o máximo de sabedoria e boa vontade possível para propagar a doutrina consoladora. Dentre os temas que normalmente se apresentam para comentários e também palestras,
não só para nós, mas para todos os comentaristas, muitas das vezes os assuntos são dolorosos, porque a doutrina espírita tem um objetivo maior, nos colocar nos trilhos, melhorar a nossa conduta. E muitas vezes nós somos portadores de deficiências que estão contidas nos assuntos a serem abordados. Hoje tivemos a felicidade de receber da bondade do Sérgio um tema leve, suave, agradável de ser comentado. Não deixe, é claro, de nos fazer refletir com seriedade, com responsabilidade, mas com menos dor na alma, né? E esse tema, o óbolo da viúva, sempre que eu leio e começo a refletir, vem à minha cabeça as imagens daquela época. Um templo abarrotado de gente, o burburinho, vai vendo as pessoas, e infelizmente as pessoas com maior poder aquisitivo, postada nos melhores lugares, mais confortavelmente, e procurando demonstrar ali aos outros, com a sua postura, buscando mostrar o seu poder religioso. E vemos também aquelas pessoas humildes, encostadas na parede, encostadas nos cantos, no lugarzinho que sobrou para ficar. E fecho os olhos e fico vendo a imagem daquela senhorinha idosa, humilde, muito humilde, muito pobre, muito, caminhando timidamente em direção àquela caixa
do dinheiro, que tem um nome todo sofisticado, até me passou aqui agora, e chega ali com vergonha da importância que ela está colocando ali. Porque ela não tem mais. Tanta gente foi lá, botou um bocado, e ela só tinha aquilo ali, não tinha como ela... É o máximo que ela tinha. Eu, de olhos fechados, fico vendo aquela cena. E me transporto para o dia de hoje, os dias de hoje, nossos tempos. E vejo meus irmãos, minhas irmãs, com uma angústia no peito, que passados mais de 2000 anos, muito pouco mudou. Muito pouco mudou. Em todas as religiões, ocidentais, pouca coisa mudou. Aquela senhorinha não fazia ideia que ela estava sendo observada por nada mais, nada menos do que pelo responsável pelas almas da terra. Ela não fazia ideia de que ele estava enternecido com aquele gesto dela. Ela não tinha a menor ideia. E ele narrou este fato para os seus aprendizes, para que eles aprendessem ali uma grande lição. A lição de que não é na quantidade que se pesa, que se mede a doação, mas é na qualidade da doação. E o que dá qualidade à doação? O amor que se coloca nela. Mas então, meus irmãos, a segunda parte dessa passagem, e que eu gostaria de comentar, é com relação aos nossos companheiros de romagem pela terra. Quando encontram explicação justificativa
para não doarem. E fica nesse amanhã eu dou, amanhã eu faço, até que a carruagem passa, toca o sino e diz: chegou a hora, meu irmão. Aí não adianta dizer: não, mas eu não fiz isso ainda, não fiz aquilo. Ô, meu irmãozinho, vamos ver depois como é que você vai resolver isso. O relógio de Deus não atrasa, não adianta e nem aceita atrasos nem avanços. Chegou a hora. A maioria de nós tem voltado aqui na Terra desnecessariamente. Uma vez eu trabalhava numa casa espírita, um grupo, e recebemos do nosso mentor uma mensagem, e nessa mensagem ele comentava a quantidade de vezes que voltamos à Terra desnecessariamente. Por preguiça, por comodismo. Querer ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Muitos irmãos nossos aqui na Terra sonham para eles com um céu onde não tem trabalho. Não tem. Como diz a garotada de hoje, chegar lá e ficar de boas. Uma vez conversando com um colega de trabalho meu, evangélico, que por saber que eu sou espírita, todas as vezes que ele ia se aproximando de mim, ele começava a cantar um hino. Uma pessoa maravilhosa, muito bacana ele. Um dia eu resolvi abordá-lo. Eu disse: meu irmão, me diz uma coisa. A sua esperança, a sua expectativa é que, assim que você sair desse mundo, você será encaminhado diretamente para o céu e terá o acesso automático devido à sua fé, à sua vida, não é isso? Ele disse: é. Graças a Deus, é isso aí. Falei: tá bom. Como é que você pensa que é a sua vida depois que você passar esse portão para dentro? Porque você vai viver lá eternamente, não é isso? Ele disse: é, vou viver eternamente. Tá bom, meu irmão, mas como é que você pensa que vai fazer o que lá? Vai comer, vai dormir, vai passear, vai trabalhar? Ele disse: não. Eu penso que quando eu chegar lá, eu vou dar glória, eu vou glorificar o meu Senhor. Eu falei: 24 horas por dia? Eles: 24 horas por dia. Para você glorificar, qual seria a forma que você
glorificar, falando, cantando. Falei, você ia ficar na presença de Deus, você e milhões de evangélicos, na presença de Deus, cantando para Ele. Você tem certeza que vai ser assim? Tenho. Falei, meu irmão, você já parou para pensar se Deus criou a gente? Tanto trabalho para cuidar da gente, para criar mundos para a gente morar. Uma trabalheira danada. Para você viver aqui 20, 30, 50 anos e chegar lá e ficar eternamente cantando no ouvido dele. Eu sei que Deus tem uma paciência infinita. Mas para e pensa. Se Deus te criou para isso ou te criou para ajudar nessa obra imensa que Ele tem de transformar mundos e pessoas. Já pensou você ficar 1000 anos cantando no ouvido de Deus? Ele abaixou a cabeça, ficou pensando assim, falou assim, não, nunca pensei não. Falei, não estou te acusando de nada, não estou te criticando, só gostaria que você refletisse sobre isso. Então, meus irmãos, a gente sabe por que é que uma passagem dessa não é tão comentada nas religiões. Porque boa parte das religiões, dentro da nossa realidade atual, está correndo de moedinha, né? As ofertas, em muitas religiões aí, as ofertas são por escalas, né? E dentre esses envelopes que passam, não tem envelope para 2 moedinhas de 50 centavos. Mas é importante que a humanidade toda saiba, tenha consciência de que nós só podemos agradar a Deus, agradar a Cristo, quando a nossa doação for de amor. De entrega. É complexo falar sobre o que a gente sente quando a gente faz algum bem a outra pessoa. Que tipo de emoção? Qual é a emoção, o sentimento que vai no nosso coração? É difícil falar disso. Quase impossível explicar. Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas agora, que é uma sensação indescritível, isso nós sabemos que é por aí. Tirar uma dor da alma é maravilhoso. E eu, às vezes, fico nas minhas reflexões avaliando
Quando a nossa doação é de amor, de solidariedade, e quando é de bens materiais. Exemplo, uma cesta básica. Comeu, acabou. Antes de comer, já está pensando em outro, procurando outra, porque a vida é dura, a vida é difícil. Aquela cesta não é perene, né? Mas quando a gente leva um conforto para a alma, diz aquilo que a pessoa está precisando de ouvir, é para sempre. Vai ficar na memória da pessoa. A gratidão. Então, gente, que nós espíritas, não só espíritas, nossos ouvintes, cultivem no coração o desejo de ser irmão do outro. Irmão nas dores, nas necessidades, irmão também nas comemorações. Colocar para cima, estimular. Porque se todos nós formos, e um dia seremos, doadores de bons sentimentos, de boas ideias, doadores materiais também. Eu nunca ouvi falar, e olha que eu já tenho uma idadezinha, de uma pessoa que tenha sofrido porque pegou seu dinheiro e comprou uma receita, comprou um remédio de uma receita para outra. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar de ninguém que se sentisse lesado de alguma forma por ter matado a fome e a sede de um irmão. Ninguém vai ficar no prejuízo quando doa, seja de que natureza for a doação. Mas uma doação com o coração, sem farisaísmo, sem dizer, olha aqui, ó, eu estou dando aqui para o fulano, ó, sou bonzinho, isso aqui, ó, estou doando para ele. Existe uma mensagem linda no Evangelho segundo o Espiritismo, uma senhora que caridade recomendava à filha que vestisse roupas humildes, trajes humildes, para não agredir moralmente as pessoas que elas iriam visitar, para que as pessoas se sentissem à vontade na presença delas. Isso sim, é uma caridade amorosa.
E haverá um dia na Terra em que, apesar das diferenças, porque todos nós temos diferenças uns dos outros na maneira de pensar, de ser, no que gosta, principalmente a diferença do conhecimento e da experiência. Mas haverá um dia que aquele que tiver mais não se sentirá superior ao que tem menos. E aquele que tem pouco não se sentirá envergonhado nem intimidado na presença de quem tem mais. Acreditem, haverá esse tempo na Terra. Porque em todas as civilizações do universo funciona assim. E não precisa ser o último céu. Nos mundos felizes já é assim. Já não tem mais doença, não tem mais fome, não tem mais tristeza, não tem mais dor. E nós fomos criados para viver em mundos assim. E viveremos. Quanto tempo vai levar? Vai depender de nós, da nossa conduta, do nosso esforço. E seremos muito felizes por já termos vencido essa primeira etapa, essa barreira de choro e ranger de dentes que a nossa ignorância, nosso orgulho, nossa vaidade nos proporciona. Essa barreira de provas e expiações, graças às nossas imperfeições, porque nós já estamos tomando consciência. Vamos caminhar firmes, decididos, determinados, na direção da luz, que começa a dar os seus primeiros clarões depois da montanha. Essa luz é o amor de Deus que começamos a vislumbrar. Caminhemos nessa direção. Muito obrigado, Sérgio. Fiquem todos com Deus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial,
Com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.